sim, a Conexão Regional de hoje. E a gente conversa agora com o padre Antônio Alves, pároco da Igreja São Marcos Evangelista aqui de Campinas, sobre um projeto que distribui 450 refeições diárias para as famílias em situação de vulnerabilidade na região do bairro São Marcos. E esse projeto, esse trabalho desenvolvido, né, ali na igreja, recebeu uma mensagem de apoio nada menos do que do Papa Francisco. Primeiramente, boa tarde, padre. Para vocês, uma grande alegria receber esse incentivo, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. Sim, sem dúvida, é motivo de grande alegria receber uma mensagem do Papa Francisco. Uma pessoa muito sensível à situação dos pobres, das pessoas em vulnerabilidade social. Então, para a gente é motivo de incentivo e de apontar que, de fato, estamos no caminho certo, né? Nesse momento tão difícil em que passa o nosso país, o mundo, e de maneira particular aqui a nossa cidade, com um número elevadíssimo de pessoas em vulnerabilidade social. A gente tem o áudio dessa mensagem aqui, vamos ouvi-lo. Ele está em espanhol, mas dá para entender basicamente o teor dessa mensagem do Papa Francisco. Vamos ouvi-la. Padre Antonio Rodríguez, a vos y a la parroquia de San Marcos, San Pablo, les envío un cordial saludo y mi bendición. Sé todo el trabajo que están haciendo. Sigan adelante, sigan trabajando, cuidando sobre todo a los más desprotegidos, a los más dejados de lado. Yo rezo por ustedes, pero ustedes, por favor, recen por mí. Basicamente, né, padre, ele disse para continuarem esse trabalho que vocês estão realizando aí, né, para seguir adiante, ajudando as pessoas que precisam, né, basicamente foi isso o que foi dito pelo Papa. Imagino que para vocês não tenha incentivo maior do que esse, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Papa Francisco, a história dele é marcada por essa proximidade com os pobres, né? Antes mesmo de ser Papa, cardeal, lá em Buenos Aires, ele já fazia um trabalho junto às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, ele nunca perdeu essa sensibilidade. Então, assim, de fato, é isso, ele dá um incentivo, pede para que a gente continue trabalhando em favor dos pobres, porque, de fato, não é um trabalho que dificilmente a gente vai encontrar reconhecimento, né? Isso não é motivo para a gente desistir de fazer. Mas, geralmente, são poucas as pessoas que reconhecem esse trabalho, né? E o Papa sabe muito bem disso, porque ele já fez isso antes mesmo de ser Papa e sabe o quanto que é difícil, o quanto que incomoda, né, alguns setores da sociedade, principalmente quem ganha com a indústria da pobreza, da fome, que é uma realidade, não dá para negar. E aí, então, ele vem e incentiva, né? Nos dá uma bênção. A bênção papal é sempre, para nós cristãos católicos, é algo magnífico, né? E pede para rezar, com a humildade do Papa, imagine, ele se compromete a rezar por nós, pelo nosso trabalho, mas pede também a nossa oração. Esse foi o primeiro gesto, quando ele foi nomeado Papa, né? Ele se prostrou diante daquela multidão, lá no Vaticano, e pediu oração para que ele fosse um bom Papa. E ele não deixou isso de lado. Constantemente ele pede, rezem por mim, para que eu possa continuar o meu ministério, de fato, que eu não esqueça os pobres jamais. Então, de fato, é algo muito motivador, incentivador. Os voluntários todos estão radiantes, o trabalho se tornou muito mais gostoso e satisfatório. E como que é esse trabalho que vocês realizam, Padre Antônio? Ele é feito por voluntários? Quem é atendido? Como? Quando? Como que vocês obtêm recursos, né? Alimentos? Enfim, que tipo de ajuda é fornecida exatamente a essas pessoas e quem são essas pessoas que recebem? Esse é um trabalho totalmente voluntário e os recursos são todos de doações mesmo, né? Claro, nós fazemos alguns eventos para arrecadar recursos, por exemplo, um bazar, onde a gente não é nada exagerado, mas assim, a gente vende roupas, calçados e outros
utensílios a R$2, para que as próprias pessoas que também vão à cozinha e se alimentam possam dar sua contribuição. Por isso que a gente chama de Cozinha Solidária São Marcos, né? É nesse sentido de que a pessoa não só recebe, mas ela contribui também com o projeto. Então, eu costumo dizer que o nosso projeto não é apenas um projeto onde a gente distribui comida. Primeiro a gente distribui refeição. Isso começou, claro, a gente sempre distribuiu cestas básicas na paróquia aqui. Mais de um número de 30 pessoas, famílias assistidas, nós passamos para 500 no ano passado. E aí, a cesta básica, né, como o próprio nome diz, ela só garante aquilo que é básico. Então, às vezes, a pessoa fica até obesa e não é bem alimentada. E ela não está alimentada. Com essa preocupação, depois com toda a questão da inflação, com toda a questão da crise econômica, aonde chegou situações da gente fornecer a cesta de alimentos, a cesta básica, e a pessoa não ter condições de fazer o alimento, porque ou ela não tinha o gás, ou ela não tinha um outro item, né? Por exemplo, ela recebe a farinha de trigo, mas ela não tem como fazer o bolo, porque ela não tem o ovo, porque ela não tem o leite. Então, nós nos preocupamos em oferecer um alimento de qualidade e, assim, tentar garantir pelo menos uma refeição de qualidade para essas pessoas, pensando na segurança alimentar integral. Foi daí que nós procuramos parceiros, né? Então, eu tenho como parceiro o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que nas suas diretrizes por luta pela reforma agrária, também tem essa preocupação de alimentar o campo e a cidade. Não é só ganhar a terra, mas produzir para que possa alimentar as pessoas de maneira digna e saudável, né? Então, hoje, o MST é um dos grandes produtores de alimentos que não usam agrotóxico. Então, eles têm também essa preocupação no sentido de o que fazer diante da fome, como que nós podemos contribuir. E aí, então, aqui próximo, em Valinhos, tem um acampamento Marielle Vive, que é coordenado pelo MST. Então, em contato com o acampamento, eu convidei para a gente pensar alguma coisa. Depois nós temos um grupo de trabalho chamado Economia de Francisco e Clara. Esse foi um projeto que o Papa Francisco convocou jovens do mundo inteiro para um encontro em Assis, isso em 2020. Só que o que acontece? O encontro seria lá, presencial, com a presença do Papa. Os jovens deveriam submeter os seus projetos na linha de uma nova economia, pensar um novo modo econômico, aonde tivesse, de modo particular, o viés da solidariedade. E aqui de Campinas, nós temos a LECA, né, a gente chama carinhosamente LECA, ela submeteu um dos projetos e foi aprovado. Então, ela estava pronta para ir para Assis, para apresentar o seu projeto de uma economia solidária. Não foi possível o encontro presencial, houve um encontro virtual. Ela apresentou, porque ela foi selecionada entre esses 2.000 jovens do mundo inteiro. E aí eu chamei também o pessoal que pensa esse novo modo, essa economia solidária, e eles são, hoje, nós coordenamos a cozinha, a Paróquia São Marcos, que eu sou responsável, o MST, né, de modo particular, o acampamento Marielle Vive, e a economia de Francisco e Claro, que tem um núcleo de trabalho aqui. Então, eles têm várias frentes de trabalho. Um é a nossa cozinha solidária, o projeto não é deles, mas eles são parceiros nossos na coordenação. Um outro é hortas comunitárias, por exemplo, no presídio feminino aqui de Campinas, tem uma horta que é a economia de Francisco, que ajudou a implementar. Hoje, as reeducandas, elas produzem os alimentos lá para serem consumidos no próprio sistema prisional. E assim, tem outras frentes na região. Então, nós coordenamos esse trabalho dessa maneira. Quem é a população que recebe? Eu estou aqui na região do São Marcos, né, na verdade, região dos Amarais, né, que pega todo o lado de cada Dom Pedro, o lado do Ceasa, ali vem também a parte da Santa Mônica. É uma região marcada pela vulnerabilidade social. Nós estamos literalmente na periferia de Campinas,
geograficamente falando, né, longe do centro, longe dos serviços, temos poucos serviços aqui, principalmente da assistência. Isso já é uma conversa que eu tenho tido com a secretária, com o próprio prefeito. Olha, é necessário estar de olho. Eu sei que tem outras regiões da cidade que também carecem, Campinas é muito grande. A população aqui, quase 100% da população, ela tem a sua origem primária, são migrantes do Nordeste, de Minas e de outros estados mais carentes do nosso país. E aí, chegando aqui, estavam em área de risco. E aí, depois, foram colocadas aqui por programas habitacionais, do governo federal, do estado ou da própria prefeitura, que faz uma parceria em um convênio com a Coab. Então, a nossa região é marcada por uma classe que recebe muito pouco. Depois, a maioria das pessoas trabalhavam no ramo de serviço, veio a pandemia, isso se agravou. O desemprego cresceu, a fome cresceu, aí veio a inflação. E a inflação, os economistas podem dizer melhor do que eu, a inflação sempre atinge os mais pobres. Os mais pobres são os que sofrem com a inflação. E então, hoje, mesmo as pessoas tendo algum serviço ou algum recurso financeiro, elas ainda se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Vou chegar na resposta. Portanto, nós atendemos a todos aqueles que precisam. O nosso projeto não é apenas para pessoas em situação de rua, até porque nós temos muito pouco aqui na região, pessoas nesta situação. O nosso projeto não é apenas para a pessoa que não tem nada em casa, mas o nosso projeto é para quem precisa. Então, por exemplo, tem famílias que têm uma renda, mas a renda só dá para pagar o aluguel e o gás. Ela precisa se assistir. Ela vai se assistir. Como que funciona? As pessoas vão até... Nós temos um espaço, nós não usamos descartável, até porque nós estamos em comunhão com o Papa, que vem falando de uma ecologia integral e falando que não existe dois tipos de crise. Não existe a crise econômica e uma crise ecológica. Existe uma crise só. Então, ou a gente cuida da casa comum, do planeta, ou nós estamos fadados ou determinados ao fracasso. Então, nós temos essa preocupação também com o meio ambiente. Então, nós não usamos descartável. As pessoas precisam levar sua vasilha para retirar o alimento. Para ajudar na pandemia, a gente não pede que vá todo mundo retirar o alimento. Então, uma pessoa da família pode retirar para todos os outros entes da família. Então, ela vai levar a sua vasilha, se ela quiser levar vasilhas para pegar separadamente o feijão, o arroz, nós temos uma salada e nós temos a proteína. Então, se ela quiser levar separadamente, ela tem o direito, na hora ela só falar, eu quero o feijão aqui, o arroz aqui, ou ela leva tudo na mesma vasilha. E aí ela fala, eu quero para 3 pessoas, na minha casa são 10 pessoas, ela vai levar. Nós não controlamos o número nesse sentido, cada família só pode pegar 5, não. Nós partimos do pressuposto que as pessoas são honestas conosco, e assim nós trabalhamos a solidariedade. É claro que um ou outro, às vezes, aparecem lá por curiosidade, mas logo essa pessoa deixa de retirar o alimento. Nós estamos completando quase um ano de distribuição. Nós começamos dia 15 de junho de 2021. Nós não tínhamos recurso para um mês do projeto. Então, nós não tínhamos dimensão de onde chegaria esse projeto, e muito menos que chegasse uma mensagem do Papa sobre esse nosso trabalho. Então, rapidamente, é um pouco dessa forma que funciona o nosso projeto. Tá certo, então, Padre Antônio Alves, pároco da Igreja São Marcos Evangelista, meus parabéns pelo trabalho, pela mensagem, e que continue, então, ajudando a todas essas pessoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todos, e um abraço, Deus abençoe. Rezemos pelo Papa, pelos pobres, e rezem por mim também, para que eu possa continuar ajudando os pobres aqui na nossa região. Obrigado, Padre. 3h36. Repórter CBN.